Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade à meditação na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 17. Estamos finalizando, então, esse capítulo e vamos tratar de um assunto que, nos nossos dias, pode ser tido como um assunto menos importante, não é? Por ser uma prática que ficou no passado, mas nós veremos após a meditação que o rito em si ficou no passado, mas o seu significado ele permanece ainda nos nossos dias. Gênesis capítulo 17, versículos de 23 ao 27, a prática da circuncisão. Eu peço que os amados acompanhem comigo a leitura, com reverência e temor ao Senhor. Gênesis 17, do 23 ao 27, diz assim a bendita palavra. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio, de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenava. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, a circuncisão de Abraão é o rito pelo qual Deus estabeleceu a aliança, né, a sua soberana aliança com Abraão e sua descendência, fazendo assim da circuncisão um sinal perpétuo de pertencimento ao povo de Deus. Todo aquele que fazia parte do povo de Deus, ele trazia em sua carne a marca da aliança, que era a circuncisão. Ela acontecia ao 8º dia de nascimento dos homens, e nós vimos aqui que Deus, de certo modo, por graça, ele estabelece que esse ato seja feito ainda na infância, porque, segundo o texto que nós lemos aqui, imagine a quantidade de homens adultos juntamente com Abraão, e o texto trata aqui a idade de Abraão, querendo nos mostrar que o fato dele ter 99 anos e ter obedecido a ordenança do Senhor, faz desse rito um ato de extrema importância para todo aquele que faz parte do povo de Deus. A possibilidade ali de infecções e coisa do gênero, partindo do princípio que nós estamos falando aqui, dos primeiros séculos em que não havia a tecnologia, a modernidade da medicina, né? E todos os homens, o texto é claro em dizer que todos os homens, naquele mesmo dia, eles foram circuncidados, obedecendo à ordem do Senhor. Então, toda a sua casa, no mesmo dia, foi circuncidada, firmando assim a aliança, né, que fora proposta por Deus, e tornou-se então um rito obrigatório para todo o povo de Israel, que deveria circuncidar os recém-nascidos do sexo masculino no 8º dia, né? E isso era um sinal de devoção e de identificação com o próprio Deus.
Quem deixava de praticar esse rito, como nós vimos lá, quando Deus estabelece esse rito com Abraão, a partir do versículo 9, ele estabelece esse rito com Abraão, e exatamente no final aí do versículo 14, ele diz: o incircunciso, que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, porque ele quebrou a aliança do Senhor. Então vejam que não era algo simplório, era um rito que marcava a aliança do povo com o seu Deus. Esse rito era um rito exclusivo, não era praticado por todo o povo daquela época. Ele era um rito exclusivo do povo de Deus. Então nós meditaremos nessa noite sobre o tema a prática da aliança, e nós veremos então em três partes ou em três divisões como que se deu e qual a importância dessa prática. Veja, em primeiro lugar nós veremos a origem e o contexto. Em segundo, a prática da circuncisão em Israel. E em terceiro e último lugar, nós veremos o significado e a importância da circuncisão. Então, para começarmos a meditar, vejam, em primeiro lugar, a origem e o contexto da circuncisão. A circuncisão, como nós vimos aí, ela foi instituída como um selo físico, tá? O próprio Deus instituiu que a sua aliança, ela seria marcada por um selo físico entre Abraão e Deus e todos os seus descendentes. Observem que aqui, quando a gente usa a palavra descendente, não significa filhos nascidos, originais de Abraão e de Sara, mas descendentes são todos aqueles que creem, que servem ao Deus de Abraão, de modo que não somente os nascidos da casa de Abraão, mas todos os homens que faziam parte da casa de Abraão, eles deveriam trazer em si essa marca, esse rito, simbolizando um compromisso e uma obediência à promessa de que Deus seria o Deus daquele povo. Então, em sinal de obediência a essa promessa, todo macho deveria circuncidar-se. E isso faria com que o próprio Deus os abençoasse, de modo que eles se tornariam uma grande descendência, uma grande nação, e que neles seriam benditas todas as famílias da terra. Vejam a importância, irmãos, de algo que nós hoje achamos que era tão banal, tão simples, não é? Mas a obediência a essa ordem faria com que Deus cumprisse para com o povo e para com Abraão a promessa de que eles seriam o povo de Deus e que Deus os multiplicaria e que faria deles uma nação de sacerdotes, uma nação de adoradores do Deus verdadeiro, e que o Senhor, somente o Senhor, seria o seu Deus, que somente a Deus eles prestariam adoração, somente a Deus eles prestariam culto e obediência. Então veja como é importante o fato dessa marca separar o povo de Deus do povo gentílico daquela época. Abraão foi circuncidado, é importante aqui frisar a idade de Abraão, porque ele foi circuncidado com 99 anos e todos os seus descendentes. O seu filho tinha 13 anos de idade. Por quê?
E qual a importância de estar descrito aqui tanto a idade de Abraão quanto a idade de Ismael? Isso significa que a aliança ela não dependia apenas da idade, mas sim da vontade de Deus. A vontade de Deus era fazer daquele povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, de modo que todo macho, independente da idade, ele deveria trazer em si a marca da aliança, né? A obediência do homem que trazia em si essa marca demonstrava que ele havia sido declarado justo antes mesmo da circuncisão, porque não era o ato da circuncisão que o justificava, mas o fato de fazer parte da aliança para com o Senhor. A circuncisão era a obediência ao ordenar, a obediência à ordenação de Deus, de que aquele povo fazia parte do povo escolhido. Então veja, de acordo com o apóstolo Paulo, ele declara isso, que antes mesmo da circuncisão, aquele povo era declarado justo. E Paulo declara isso partindo do pressuposto que o próprio Paulo havia sido circuncidado. Tanto Paulo foi circuncidado, quanto o próprio Cristo, conforme os textos de Lucas capítulo 2, 21 e Filipenses 3, 5. Ambos foram circuncidados, mesmo tratando aqui de uma nova aliança, que agora não tem mais como marca a circuncisão, mas o próprio Paulo, ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. E Lucas também declara que o Senhor Jesus, ao 8º dia, foi circuncidado. Então veja, a circuncisão, ela era obrigatória em Israel. Tá? E aí nós passamos para a segunda parte, que é a prática da circuncisão. Ela era obrigatória. A circuncisão tornou-se um mandamento para os israelitas. E esse mandamento era aplicado a todos os homens de sua casa, incluindo servos nascidos ou comprados. Ou nascido em casa, ou comprado, sendo servo do povo de Israel, este homem era circuncidado. Para um judeu do primeiro século, e ainda para um judeu do século 21, não havia e nem há dúvida possível quanto à absoluta obrigatoriedade da circuncisão como marca na carne da aliança perpétua para com Deus. Ainda hoje, se você perguntar para um judeu acerca da circuncisão, o que ele pensa da circuncisão, ele vai dizer que é obrigatório. A circuncisão é algo obrigatória para todo aquele que faz parte da aliança com Deus. Claro que quando nós falamos aqui acerca dos judeus, nós sabemos que eles ainda têm como regra e prática, né, o Velho Testamento. Eles não aderem ao Novo Testamento, de forma que eles vivem ainda na prática do Velho Testamento. E para eles, tanto o judeu do primeiro século, quanto um judeu do século 21, se você perguntar para ele a importância da circuncisão, ele vai declarar que é de extrema importância que todo macho seja circuncidado. Então veja, a marca, o sinal da aliança, que é a circuncisão, ela deveria estar no corpo do menino, realizada ao 8º dia após o nascimento, e significava que ele pertencia ao povo de Deus e que carregava a aliança perpétua com o Senhor. Veja, como que, apesar de ser um rito que foi substituído, mas como é maravilhoso você
chegar para uma criança e perguntar se ele pertence ao povo de Deus e ele afirmar: eu carrego em mim a marca da aliança para com o Senhor, né? Hoje, muitas vezes nós banalizamos essa prática, né? Não a prática da circuncisão, mas a prática do batismo que foi colocada ali em substituição, e prática essa que agora inclui também as mulheres, né? Que a circuncisão era exclusiva dos homens, mas o batismo agora inclui as mulheres, faz com que as mulheres também tenham o sentimento de pertencimento, né? E declare também publicamente a sua fé e traga também a marca, né? De que é aliancista, de que faz parte do povo de Deus, porque ela recebeu o batismo que foi orientado pelo Senhor Jesus Cristo. Veja como é maravilhoso, irmãos, quando ensinamos aos nossos filhos a verdadeira importância de algo que não deve ser tratado como um mero rito, porque se tratarmos dessa maneira, como apenas um rito, como algo que eu vou ali e faço, e muitas vezes nós ouvimos até de alguns crentes que se batizaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ainda afirmam que se batizaram várias vezes, porque quanto mais, melhor, tornando banal algo tão maravilhoso estabelecido pelo Senhor, que é a marca de pertencimento ao povo de Deus. Veja que nós consideramos o judeu extremista, mas em contraponto ao fato de nós considerarmos eles extremistas, nós também banalizamos algo que foi instituído pelo próprio Deus, que é o batismo. Deveria ser algo de extrema importância e que nós deveríamos tratar com extrema sinceridade. Aquele que desce a água do batismo, ele deve tratar aquilo como algo maravilhoso. Receber em si a marca de pertencimento ao povo de Deus. E aos pais, em relação aos seus filhos, eles deveriam tratar isso com uma importância extrema, trazendo os seus filhos para debaixo da aliança. Ao contrário disso, muitas vezes falta conhecimento, porque muitos pais declaram que os seus filhos, eles não têm entendimento do que está sendo feito. E na circuncisão, que entendimento o menino tem ao 8º dia daquele rito que está sendo estabelecido? Qual é o entendimento que ele tem daquilo que está sendo feito? Veja, mas ainda hoje, os judeus continuam circuncidando seus filhos, enquanto nós, que estamos debaixo da graça, que recebemos agora a inclusão também das mulheres através do batismo, nós banalizamos o batismo. Muitas vezes nós não queremos batizar nossos filhos, ou queremos esperar, ou deixar passar mais um pouco. Sabemos que, claro, é Deus quem escolhe, é Deus quem firma a aliança, mas esse mesmo Deus que escolhe e firma a aliança, Ele estabelece que nós manifestemos em nós o desejo de obedecer a esse Deus, mostrando que fazemos parte do povo pactual, que fazemos parte da nação de sacerdotes do Senhor, não banalizando esse rito, não banalizando esse ato de extrema importância para o povo de Deus. Então veja, essa marca ela era exclusiva dos hebreus e se tornou uma marca étnica que os diferenciava dos outros povos. O batismo deve ser uma marca étnica que nos diferencia dos outros povos. Não nos torna melhores, mas nos torna diferentes. Porque fazemos parte de um povo escolhido, que está debaixo da aliança estabelecida não por homens, mas pelo próprio Deus, Criador de todas as coisas. Veja, o significado e a importância da circuncisão. A circuncisão, primeiro, os distinguia dos gentios.
identificando-os como povo consagrado a Deus, que deveria ser um reino de sacerdote para todas as nações. Além do sinal físico, a circuncisão representava um compromisso com a devoção e o serviço a Deus, exigindo que os israelenses circuncidassem também os seus corações em dedicação a Ele. Veja, muito mais do que a circuncisão da carne, ainda hoje nós precisamos circuncidar os nossos corações. A prática da circuncisão da carne ficou no passado, mas a circuncisão do coração deve ser praticada nos nossos dias e até que o Senhor venha. Devemos levantar toda a nossa vida e serviço ao Senhor Jesus. Este é o ponto principal que liga o batismo à circuncisão. Em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo usa a metáfora circuncisão de Cristo para descrever o evento pelo qual os crentes são despojados do corpo da carne, ou seja, a corrupção do pecado, e recebem então o símbolo da nova aliança. A circuncisão era o sinal externo da antiga aliança e o batismo é o sinal externo da nova aliança, marcando a entrada no corpo de Cristo, marcando a entrada da pessoa que recebe a água do batismo. O batismo marca a entrada no povo de Deus, no povo de Cristo. E assim, meus irmãos, devemos ter como algo extremamente importante, não como alvo de idolatria, colocando sobre o batismo a importância que ele não tem. Mas também não devemos desprezar algo tão importante que nos foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, o batismo marca o ingresso no corpo de Cristo. A palavra nos diz que todo aquele que crer e for batizado, este será salvo. Amém. Precisamos, queridos, em duas aplicações breves, e já estamos encerrando, precisamos, em primeiro lugar, não supervalorizar aquilo que o Senhor não ordena que supervalorizemos, como ritos, atos, práticas. Não devemos ter em nossas vidas uma religiosidade aparente, de práticas, de ritos. Devemos sim fazer todas as coisas com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Devemos sim praticar os ritos que foram ordenados pelo Senhor com o significado que eles têm e com o respeito e a devoção que eles merecem. Mas veja, religiosidade não vai levar ninguém para o céu. Ritos religiosos não vai conduzir ninguém para o céu. Mas se de fato, em obediência ao propósito estabelecido pelo Senhor, nós dedicamos as nossas vidas para a prática de forma correta de tudo aquilo que o Senhor instituiu, sim, nós serviremos ao Senhor, inclusive com os nossos corpos, e Ele será glorificado em nós todos os dias das nossas vidas. Valorizemos aquilo que é para ser valorizado, que obedeçamos ao nosso Deus em tudo aquilo que Ele nos instrui e que vivamos para a glória dele mesmo. Que Deus nos ajude em nome de Cristo Jesus. Oremos, meus irmãos. Deus bendito e santo, nós te louvamos, Senhor, porque temos ordenanças e mandamentos estabelecidos pelo Senhor. E esses mandamentos e ordenanças que o Senhor estabeleceu, o Senhor o fez para o nosso próprio bem. Sabemos, ó Deus, que quando te desobedecemos, incorremos em pecado, e o pecado nos afasta do Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda
a viver uma vida de obediência, que não sejamos meros crentes, que não sejamos meros religiosos, que praticam ritos, que são participantes de ritos, mas que sejamos servos consagrados, que cultuam e adoram ao Deus Todo-Poderoso, que se dispõe para o serviço, ó Deus, do Teu reino. E que façamos, não, Senhor, para engrandecimento próprio, mas que façamos por amor a Ti. Que façamos, ó Deus, por amor às almas perdidas. E que o Senhor mesmo, ó Deus, seja glorificado em tudo. É o que nós te oramos, ó Deus, para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém.